Boa noite a todos. Esta é mais uma APROCIM, que é a técnica energética grupal. Meu nome é Carlos Menezes e estamos realizando a APROCIM já desde 2002. Vamos falar um pouco mais sobre a APROCIM, técnica energética interassistencial grupal presencial e à distância, onde você também pode trabalhar conosco como um maxi mecanismo interassistencial, né? Doando suas energias. Para isso, você vai entrar em nossa lojinha Evolua App, né? Onde você vai poder comprar nossos cursos, nossos livros. Primeiro, nossos cursos vai fazer dois cursos. Introdução à Conscienciologia, né? E reorganizações extrafísicas. Para isso, você vai clicar aqui nesse QR Code. Você vai dar pausa no vídeo com a sua câmera. Você vai clicar aqui e vai ter acesso à nossa lojinha Evolua App. A ProSim, que é realizada pela CIPEC, Associação Internacional de Pesquisa da Conscienciologia, onde a nossa sede é em Jundiaí, São Paulo. Às segundas-feiras nós temos também uma frase, né, a frase do dia, uma frase utilizada para pensarmos, meditarmos. A frase de hoje: o conceito de cidadania intrafísica e multidimensional envolve dois valores fundamentais: responsabilidade e fraternismo. Responsabilidade na construção de sociedades mais evoluídas e justas, e fraternismo na interassistência, né? A Brocim começa às 18h50 para nós que estamos remotamente e para o pessoal que está presencial em Jundiaí, São Paulo, né? Os aproximadores. Aproximadores, termo que é utilizado, que determina que é de quem faz a Aproxime às segundas-feiras, né? Vou mostrar a equipe para vocês aqui. Estamos aguardando o pessoal o pessoal de Jundiaí, São Paulo, entrar, ok? E para que eles vão entrar? Eles, assim que eles encerrarem lá, já deve estar encerrando, eles vão entrar nessa videoconferência junto conosco e cada um vai dar seu relato para ver se tem alguma sincronicidade, algum fenômeno de clarividência, clareaudiência. Essa é uma foto dos nossos aproximadores atualizada de 2024. Ok? Nós vamos esperar um minutinho e vamos começar a fazer os relatos com o pessoal de Jundiaí, São Paulo, primeiro, somente. Ok, pessoal. Então, os nossos aproximadores que estão em Jundiaí, São Paulo, eles vão fazer os relatos deles primeiro, né? No caso, a Cíntia. Cíntia, pode assumir daí. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Bom, hoje eu senti o campo bem intenso logo na primeira fase e no arco voltaico, recebendo da Silvana, eu senti uma energia bastante fraterna, uma energia que estava fazendo uma boa, como que eu posso dizer, organização no meu holossoma. E aplicando na Silvana, eu percebi muita energia no palmo chakra. Ah, um detalhe, recebendo o arco, eu senti muita pulsação no nucal chakra, não só pulsação, dor no nucal chakra que eu nunca senti antes. Foi diferente. E aplicando na Silvana foi muito intensa, assim, a energia no palmo chakra da mão direita, na testa dela. Senti bastante o cardio chakra também, aplicando o arco voltaico na Silvana. Aí no pilar, o pilar eu não tive muitas parapercepções. A OFIEX foi o campo bem fraterno. Na central extrafísica de energia, é como se assim, tivesse uma clarividência viajoura lá no bairro que eu vivi muito tempo da minha vida, no Eldorado, em Diadema, na periferia, e num determinado local ali no Escadão, onde eu frequentei muito tempo. É um local bem
como que eu posso dizer assim, pesado, passagem de trabalhadores, mas é local de ponto, onde muitos homens ficam traficando, né? E eu estava lá, parece que eu estava lá, e, e foi muita energia para aquele lugar. Aí, depois disso, eu não tive percepções, eu só senti muita intensidade energética até o final, muito puxado, demandando muita energia, e a impressão que eu tive é que foram vários momentos em campos assim, resgates que eu comentei, eu e a Virgínia nós conversamos hoje, então pareceram resgates extrafísicos em locais assim, bem periféricos, bem densos. Para mim foi o campo inteiro dessa forma. Eu não consegui ter outro tipo de parapercepções, só isso. Grata, uma ótima semana para todos. Oi, boa noite. Você sucinta também. O arco voltaico foi tranquilo com o G, e hoje aconteceu uma coisa interessante. Enquanto ele estava aplicando o arco em mim, eu senti uma relaxação do soma. Falei, nossa, será que eu vou dormir aqui? O que está acontecendo? Mas foi imediato. Ele começou a aplicar e me deu uma relaxação muito grande. E ao aplicar nele, eu tive grande ativação nos palmos chakras. Logo depois do arco voltaico, eu percebi a presença de, de alguma consciência, talvez aqui atrás de mim. Foi bastante nítido para mim isso, foi bastante claro que tinha alguém aqui atrás de mim. E do restante foi tranquilo. Veio muito sentimento de fraternismo, de amor universal nas conexões com todas as centrais astrafísicas, e no bolsão holopensênico eu descoincidi e não consigo rememorar nada, a não ser que passava pelo campo uma consciência atrás da outra. Era como se fosse uma fila, iam passando, sem correria, sem nada, mas iam passando, uma atrás da outra. E foi isso hoje. Eu estou me sentindo muito bem. A gratidão a todos vocês. Até a próxima semana. Boa noite a todos. Para mim, a primeira fase foi bem interessante. Fiz um estado vibracional começando pelo planeta Terra, dando diminuindo o zoom para as Américas, depois a América do Sul, Brasil, São Paulo, Jundiaí, o centro aqui da cidade, a rua, até chegar aqui no Aproximário. Já no arco voltaico, com a Berê, mais uma vez eu percebi questões com a Itália, só que agora foi com a nobreza italiana e veio uma cena de duelo, aqueles duelos antigos assim. E a sensação que deu é que nesse duelo tinham duas pessoas conhecidas, não eram estranhos. Aí passando para a próxima fase, na no Pilar, eu percebi uma movimentação muito interessante de naves extraterrestres, assim. Me parecia que estava um pouco agitado, assim, não estava tão tranquilo. Só que estava bacana, estava positivo, assim. E depois, na UFIEX, eu percebi a minha entrada nesse paralocal, assim, e eu já cheguei exteriorizando a energia, e me veio uma informação que eu precisava ir para um local específico para exteriorizar especificamente, não soltar por aí, como eu cheguei lá todo alegre, assim, soltando energia. Aí me direcionaram, aí eu não me lembro mais dessa parte. Na Central Extrafísica de Energia, me veio os elementos do planeta Terra, terra, água, ar, etc. Da fraternidade eu não lembro muito, quase nada. Só percebi que estava ligada com a da verdade, que seria a próxima. E na da verdade, eu me veio muito a questão da transição planetária e do novo jeito da gente lidar com a vida, né? Incluindo a transpessoalidade, a multidimensionalidade no processo de convivência entre nós humanos aqui. Aí eu só lembro do finalzinho dos 30 minutos, que eu fiquei bem desperto, que veio também muitas consciências para atendimento, assim, com vários tipos de situação, né, deformadas, outras em
em conflito umas com as outras. E eu percebi que eu fui bem direcionado nesses 30 minutos finais, me direcionando onde aplicar energia, o que fazer, aumentar a intensidade aqui, diminuir a intensidade ali. Foi bem interessante, assim, esse finalzinho. Terminei muito bem. Gratidão mais uma vez por estar aqui com vocês e excelente semana a todos. Olá, boa noite a todos. Eu e a André vamos sair meio correndinho daqui a pouquinho, mas dá tempo de falar um pouquinho. Na fase 1, eu me conectei rapidamente aqui com o aproximar, que hoje está cheio de aproximador aqui, está muito bonito. A energia estava muito legal aqui. Aplicando o ar na Cíntia, eu senti os palmos-chakras muito aquecidos e ficou uma névoa em volta dela toda, uma sensação de muito bem-estar e acalmia. Recebendo, eu vi uma cruz vermelha que vinha na direção do meu frontal. Ela vinha aquecendo e ela entrou no meu frontal. Quando ela entrou, meu frontal começou a pulsar e queimar e os meus olhos também. Daqui a pouco veio uma sensação de muita paz mesmo. E na fase 3, eu me descoincidi bastante. Nas conexões, eu vi muitas cores mesmo. Violeta, azul, roxo, rostos e pessoas passando. E no bolsão, o que mais me chamou a atenção, eu ouvi uma frase: assista as crianças vitimadas pela violência, as crianças vitimadas pela fome, elas são o nosso futuro. Eu terminei me sentindo muito bem, e eu vi atrás do Fernando um amparador muito grande, gigante mesmo. Eu não consegui ver a extensão dele. E foi isso. Terminei me sentindo muito bem e agradecida a todos por participar. Oi, boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho antes aqui na CIPEC e fui no laboratório trabalhar com as minhas energias, e daí eu percebi uma estrela cintilante aqui na CIPEC, aqui no Aproximário. Era bonita, grande, bem cintilante. Na fase 1, eu coloquei os assistidos já na fase 1 e sem percepções. Recebendo do professor Walter, eu tive um sentimento de gratidão e um sentimento de pai para com filha e filha para com pai. Eu aplicando, eu senti a energia escorregando assim, sabe? Bem escorregadia assim, no arco. Na fase 3 eu não vi o campo formar, e eu vi uma escada e uma concierge subindo a escada, mas ela tentava subir e caía. E depois eu vi uma ala de um presídio e eles estavam muito alvoroçados, muito nervosos, revoltados, rebeldes. E aí falaram, tem que exteriorizar bastante para essa ala desse presídio. Na UFIEX, o que aconteceu? Os assistidos da noite vieram e tinha um amparador que encaminhava um por um para uma sala. Você vai para essa, você vai para outra, e ficou assim, tipo assim, um holopensene, assim, e eu estava perto. E eu fiquei presa ali nesse atendimento, e eu não conseguia descer. A impressão que dava que eu precisava ficar bastante lá doando, e eu fiquei. Aí na central também eu senti a necessidade de continuar lá na UFIEX, e eu continuei. Na central da fraternidade. Primeiro eu vi umas mãos gigantes e mexi os dedos. Depois que eu percebi um holopensene de surdos e mudos, e as duas mãos, fazia aquela a linguagem deles, em Libra,
assim, e eles prestavam atenção nessas duas mãos, fazendo esses sinais, conversando com eles, e tinha uns que, assim, gaguejava, assim. Depois eu vi umas criancinhas, elas estavam em círculo, e a energia girou elas dos dois lados, assim, as crianças giravam na Central da Verdade. Eu vi uma Concierge carregando um extraterrestre numa mata, mas não dava para ver ele direito, ele era grande, e então eu só via a Concierge e o extraterrestre de costas. Aí depois eu fui para minha oficina e outra coisa diferente também, quando eu mentalizei Amparo, eu vi Amparo na escuridão. Pegou toda a minha tela essa escuridão e eu também fiquei presa ali em Amparo, doando as melhores energias, mas eu a escuridão não saía. E depois eu vi também Amparo amarrado num laço, assim. E aí eu fiquei exteriorizando, de repente eu vi o laço soltar. Não entendi. Acho que estava precisando de muita energia, que estava bem escuro Amparo. Depois eu fui para o meu quadrante e não tive muitas para percepções na fase 5. Terminei bem e uma boa semana a todos. Obrigada. Olá, pessoal, boa noite a todos. O que a Andrea comentou de Amparo é a cidade de Amparo dela, tá? Então, é a cidade de Amparo. Bom, para mim, então, a fase 1 é uma fase que realmente mostra já toda a equipe que vai trabalhar à noite na atividade assistencial, a presença dos assistidos e o campo estava bem formado, bem pacífico, bem tranquilo. E na aplicação do arco voltaico com a Andrea, eu percebi um fluxo de energia bastante intenso penetrando no coronário dela e senti também ali no campo do arco voltaico a presença de amparadores também bem altos, tanto para receber como para aplicar o arco voltaico. Já na fase 3, na formação do pilar, eu pude perceber o pilar se formando de uma maneira bastante intensa, saindo do aproximário e pegando toda a extensão dos aproximadores e toda a extensão do planeta Terra. Foi muito bacana. Já nas fases seguintes da OFIEX grupal, eu pude perceber também a assistência que é feita nessa OFIEX grupal e também o aporte energético de todas as centrais. Na fase 5, me descoincidi bastante, exteriorizei bastante energia para minha oficina, para o meu quadrante, e fiz uma excelente desassimilação. Estou muito bem, grato pela participação. Desejo a todos uma boa noite e uma excelente semana. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Hoje o campo estava bem formado e a gente tinha vários aproximadores, então a gente percebe que o campo ele fica bem mais forte. No arco voltaico, com a Virgínia, primeiro eu recebi dela e senti uma energia muito fraterna, muito legal, que desceu pelo corpo todo e me senti muito bem. E quando apliquei nela, procurei passar as melhores energias e foi tudo bem. E as outras fases só acompanhei, não tive percepção. Estou bem. Boa noite a todos e obrigado. Alô, boa noite, pessoal. Na fase 1, eu percebi que o campo estava muito fraterno, de muita alegria, um bem-estar enorme. Aplicando no Toninho, a energia era muito fraterna, sentimentos de gratidão e muito carinho tomaram conta de mim,
Fluxos suaves passavam pela cabeça e desciam pelo corpo do Toninho. Recebendo, senti muita alegria, expansão do coronário, expansão mental para muitas ideias. No pilar, eu me conectei aos aproximadores aqui do aproximário e aos aproximadores extrafísicos que estavam aqui junto com os aproximadores. Percebi uma potencialização energética. O campo ficou enorme, vasto, e a energia era muito tranquila e fraterna. Na UFIEX grupal, mentalizei os pedidos de assistência e percebi que a energia era de hospital, era uma energia hospitalar, alguma coisa assim, era para tratamento. Na central extrafísica de energia, o campo ficou muito potencializado. Na fraternidade, percebi muita fraternidade se expandindo entre todos os participantes. E na serenosfera, senti uma gratidão imensa. Me emocionei bastante pela energia que estava aqui no campo. No bolsão, mentalizei os pedidos de assistência. Me veio à mente os sofrimentos gerados pelas drogas. Aí, então, eu comecei a exteriorizar para os que são submissos às drogas, sem conseguir se libertar, para as crianças de casais drogados, os bebês, as crianças, os jovens que vivem o drama de terem progenitores drogados, para as consciências dessomadas pelas drogas. Senti muita gratidão a todos os aproximadores pelo serviço de amor e fraternidade que todos prestam com alegria e vontade. Terminei muito bem, fiz uma excelente desassimilação. Muito obrigada, excelente semana para vocês, um beijo grande e até. Boa noite a todos. Na primeira fase, cheguei bem, mas um pouco cansada e sem muita concentração. No arco voltaico, recebi pelo Gotardo, senti uma energia muito boa, muito fraterna, e ao aplicar, enviei as melhores energias e minhas mãos se aqueceram muito. No pilar, coloquei todos os pedidos no centro para assistência e continuei a esterilização. Nas conexões, somente acompanhei, mas não teve rememorações. No bolsão, continuei muita assistência, todos os pedidos para o meu quadrante, minha oficina, o planeta como um todo, principalmente as crianças órfãs, que ficam órfãos das guerras, ficam órfãos do feminicídio, que acontece muito, dos pais que abandonam, e que dê amparo para eles e um caminho de luz. Estou bem e desejo uma ótima semana a todos e muito obrigada. Boa noite a todos, tudo bem? Na fase 1, eu senti um campo muito receptivo, muito homeostático, e a energia estava muito fraterna, como vários colocaram aqui já. Aplicando o arco voltaico na Zaide, eu senti muita homeostase, e no final uma coisa muito interessante, apareceu um pé de mamão com vários mamões verdes. Não sei o que isso quer dizer, mas uma energia estava muito boa. Recebendo, eu também senti como se fosse um banho de energia e uma estrela apareceu no meu fronto chakra. Era muita energia no fronto chakra. E essa estrela, não sei se era 5 ou 6 pontas, né, mas muito, muito assim presente. No pilar energético, eu exteriorizei as melhores energias aos assistidos, que deu continuidade na UFIEX. Eu percebi essas consciex, consins, sendo assistidas, como se fosse uma estrada, e eu fui potencializando as energias de cura para os assistidos da noite. Na energia, eu senti como se estivesse tomando um banho de energia, um banho intenso, dentro de uma cúpula. Era muita energia. Na fraternidade, eu esterilizei as melhores energias também, mas eu percebi um campo bastante homeostático e pessoas se abraçando. Da verdade, veio uma frase: a verdade de ponta, onde está? Somente na natureza imanente. Nos evoluciólogos, eu percebi a presença muito forte, como se fosse de um frei capuchinho, uma consciência, parecia um frei, um frade, sei lá, com um capuz na cabeça. Mas era um ser de muita sabedoria, era um sábio, mas a face dele estava coberta por esse capuz.
estava caminhando. Na fase 5, eu exteriorizei e potencializei as energias para o meu quadrante, que é a América do Sul, especialmente o Brasil, a minha oficina, que é meio ambiente. E foi isso. Fiz uma boa desassim. Agradeço a todos pela oportunidade e desejo a todos uma ótima semana e um bom descanso a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Na preparação, vários bocejos, luzes verde e amareladas durante a exteriorização. No arco, recebendo da Carmen, eu senti o tronco energizado, cabeça, e vi luzes, tipo clarões, né? Imagina que você está no trânsito, os faróis passando, você de olhos fechados, essa sensação. Aplicando, eu senti as mãos energizadas e não tive outras percepções, mas ela falou uma coisa que ela falou de uma presença atrás dela após ela receber o arco, né? E eu não uma visão, mas uma intuição de que havia alguém atrás dela após a aplicação do arco. Até comentei com ela antes dela sair. No pilar, me veio à mente um carro parado na pista que, quando eu vinha vindo, que eu intuí que deveria verificar se estava tudo bem, mas eu acabei não indo, porque eu estava com o horário meio apertado, que eu acabei não indo, mas me veio à mente no pilar. Na UFIEX, luzes roxas, de baixo para cima na minha tela mental. No bolsão, eu fiquei fazendo circulação fechada e exteriorizando para os assistidos da noite, no mais sem percepções. Carlos, aqui acabou, agora com vocês daí. Obrigado aos nossos aproximadores aí em Jundiaí, São Paulo, contaram os seus relatos da prática hoje. Vamos continuar então daqui. Rosane, você pode trazer seus relatos agora. Ué? A Rosane, eu acho. Eu vou trazer. Opa! Oi. Oi, o som já está ok. Oi, estão conseguindo me ver e ouvir? Estou te ouvindo, pode falar. Se a imagem não aparece, não tem problema. Tá, então assim, com relação à fase 1, né, preparação, muitos assistidos, né, um campo com muita energia, mas era uma energia assim que ela era mais lenta, né? Com relação ao arco voltaico, né, aplicando no Tiago, eu senti o coronochakra dele bem ativado, mas senti também uma certa tontura em mim, assim, né, que logo passou. E recebendo, né, eu tive muita descoincidência, bastante. Com relação à formação do pilar, muita energia, né, que girava lentamente, vou referir já quando a mesma coisa quase que da fase 1, e uma energia muito, muito tranquila, realmente. Mas eu senti, assim, que ia ser de muita assistência, sabe? Com relação às conexões, com relação a Procin, muito ectoplasma eu senti, né? Muita energia de cura, né? Aí referendando aquilo que eu já tinha comentado, né? Nas outras fases, na fase 1 e na fase 3. Com relação às centrais, eu não me recordo de algumas, eu estava muito desconhecida, mas com relação aos planetas irmãos, foi-me dito algo relacionado à aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? Acho que foi Portugal, se eu não me engano, né? Que apareceu, né? Para aquelas três crianças, Jacinto, Lúcia e a outra eu não me recordo o nome. Era Jacinta, Lúcia e Francisco, né? Eram três irmãos. Foi alguma coisa que me falou que só que eu não consigo lembrar agora, mas assim, a impressão era de que aquilo não foi muito bem, o que foi dito
né, não foi aquilo. E que, na realidade, não era uma santa. Na realidade, era uma consciência extremamente evoluída, mas que os dizeres dela não foram aqueles, até porque eram crianças, né, que estavam ali. Foi mais ou menos isso, eu não consigo lembrar, mas foi me dito muito claramente. Com relação à fase 5, eu não tive muitas percepções com relação à fase 6, nem à fase 7, evolução de selenosfera. A fase 5 foi muita exteriorização de energia. Eu vi duas freiras, né? Eu vi tipo um hospital muito antigo, tipo Idade Média, mas acho que não me recordo muito bem a idade, mas as freiras, eu vi que uma cortaram o pescoço dela, né? Eu vi direitinho aquilo, e outra foi enforcada, né? Mas o engraçado disso tudo que eu exteriorizei muita energia, muita energia, muita energia, mas apareceu para elas, eu vi direitinho, uma consciência que se transmutou, né? O psicossoma, né? Como se fosse Jesus, né? E a mensagem era para que elas, tipo assim, eu estou aqui e eu vim te salvar, como se fosse algo a dizer para elas, que elas pudessem confiar, né? Pudessem confiar naquilo, mas era uma consciência, um amparador, né? E não tinha nada a ver com Jesus Cristo, mas ele se transmutou, né, naquela imagem. Muito interessante, eu achei isso. Aí depois eu vi era uma prisão, era um corredor escuro. Essa prisão, eu creio que ficava abaixo de um castelo, tinha grades, assim, que as grades, elas vinham de cima, assim, fechavam, né? E essas grades, elas tinham, parecia um óleo, alguma coisa, assim, todas elas, e tinha uma consciência muito patológica, ali, muito patológica. Eu passei, daí na outra tinha uma mãe com uma criança, estava escuro, mas eu consegui perceber a figura dela, e aquilo ali me percebeu, eu tive a parapercepção que eram mulheres, né? Uma eu sabia que era uma mãe com um filho, e a outra meio patológica, eu até então, quando eu vi, assim, eu não consegui identificar se era homem ou mulher, mas depois me veio uma parapercepção que eram masmorras onde as mulheres ficavam e as mulheres serviriam de alimento para os leões. E os homens que eram presos, eles serviriam para trabalho, né? Daí eu esterilizei muita, muita, muita energia. E tinha realmente uma outra, era tipo uma jaula, assim, mas era o mesmo formato que estavam aquelas consciências, e tinha realmente um leão ali dentro, né? Mas o que realmente me chamou bem a atenção foram estes casos, né? E com relação à fase 6, a desassimilação foi bem tranquila, eu consegui fazer uma desassimilação muito boa, realmente, até porque na fase 6 eu senti, assim, que estava um ambiente, assim, com muitas consciências patológicas, realmente. Então, isso aí eu senti que pesou um pouquinho, né? E então é isso, tá? Uma boa noite para todos, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Rosane, pelos seus relatos, sua participação. Na fase 1, antes eu tomei a chuveirada hidromagnética, que eu sempre tomo para limpar as energias, fiz a retirada do ectoplasma excedente, e eu pensei em cada aproximador, vi o rosto de todos, muita descoincidência, o campo estava muito bom, muito agradável, paz. Aí na fase 2, sem dupla, eu senti muita descoincidência, ectoplasmia, e eu vi umas consciências ao meu redor. Algumas mulheres choravam, se abraçavam, se ajoelhavam, né? E eu observei aquilo e continuei exteriorizando. A fase 3, eu não ouvi o comando do pilar, né?
e eu ia e vinha do apagão. Na fase 4 eu ouvi vários comandos, né? Tive algumas clarividências, mas eu não anotei, pensei que teria guardado, não anotei, passou. E na fase 5 eu ouvi o comando do Bolsão, né? A minha oficina é da saúde aqui na minha cidade, né? E pensei no meu quadrante também, né? Ontem à noite, não, já agora pela manhã, eu tive uma experiência que eu me vi com outras pessoas e a gente estava junto e um rapaz veio com outro na frente dele, preso, que esse rapaz tinha problemas físicos, ele não poderia andar, ele é pequenininho, ele estava preso como se fosse uma mochila, só que na frente. E tudo que a gente fez foi sorrir muito, fica muito feliz, ele se sentiu bem, se sentiu alegre. Foi a maneira que ele recebeu assistência. O pessoal aí de Jundiaí, São Paulo, os aproximadores, alguma sincronicidade? O que a gente percebeu aqui, o campo muito fraterno, vários relataram. Também foi muito falado sobre crianças, né? Assistência para muitas crianças. Também uma estrela aqui no aproximário, que a Andréa viu, mas alguém mais falou. O Gotardo. Mais alguém? Tem mais? Tem? Então, aqui foi relatado também a presença de amparadores, né, longilíneos, muito altos, dentro do aproximário, acompanhando os aproximadores. É mais isso, Carlos. Posso? É isso, então. Pode fazer seu merchandising. Então, lembrando a todos que nessa quinta-feira a gente não vai ter o curso, tá? O curso será só dia 15, na próxima quinta-feira, não nesta. Dia 8 a gente não vai ter aula, tá bom? Ah, ok, então. Pessoal, uma boa semana a todos, as melhores energias, aproveitem o feriado, tá ok? Um grande abraço para todo mundo. Tchau. Então,